professores, tudo bem? Dando continuidade ao nosso curso, hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e atual: ferramentas que facilitam o nosso dia a dia nas práticas docentes. Vocês, como eu, nós, tivemos que nos reinventar em tempos de crise, mas, ao mesmo tempo, tivemos que aprender e apreender sobre instrumentos para utilização em nossas aulas. Temos uma gama de possibilidades para explorar em sala de aula e torná-la mais atrativa, não temos? Até porque professor falando, aluno sentado, ou muitas vezes nós conversando com alunos fantasmas, é o que mais temos visto nos últimos tempos. Então, é uma situação atrativa, envolvente, desafiadora, aguçar o interesse dos alunos, não é? Sei que vocês também não estão muito contentes e confortáveis com isso. Para desmistificar o uso de tecnologias em sala de aula, é preciso ter propósitos objetivos e claros para começo de conversa. O que você quer com aquela aula? Ao reinventar esse uso de ferramentas criadas originalmente para trabalho de escritório, é possível a gente personalizar esse ensino e trabalhar essa cultura digital tão presente em nossos meninos e meninas, né, dos quais muitas vezes você, professor, vai aprender a utilizar a ferramenta mais com o seu aluno e ele vai saber muito mais do que você. Mas isso é questão de empatia, totalmente normal, totalmente presente. Então não basta você esperar que essa transformação chegue até a sala de aula. Ela precisa ter um ponto de partida dentro desse ambiente escolar. E aqui, como esse ponto de partida foi algo imprevisível para todo mundo, que tal você ser um agente de mudança no seu ensino? Que tal você ser um agente de mudança na sua escola? Né? Começando por inserir a tecnologia no seu plano de aula. Lembram aquela aula que a gente teve sobre plano de aula, plano de ensino? Tá aí o resultado. Vejam como todas essas aulas elas trabalham juntas, elas são conjuntos para que você possa atuar de maneira plena no ensino digital. A partir dessa modernização desses espaços, ferramentas e práticas educacionais profissionais estão trabalhando por uma transformação cada vez mais profunda e efetiva nesse processo de ensino e aprendizagem. E essa transformação é um processo nascido e desenvolvido dentro de cada espaço de aprendizagem. Como a gente já falou aqui, o nosso foi meio atravessado, tivemos que aprender a nos virar nos 5 minutos do segundo tempo, mas fazer o quê? E daí? Baseado em mudança de hábitos e paradigmas estabelecidos nas relações entre alunos e professores, vamos pensar novas formas de utilização de tecnologia a favor dessa educação, que é uma missão de todo profissional que atua nessa área, né? Então, primeiro ponto, procure manter-se atualizado sobre as tendências de tecnologia educacional. Você não vai querer ser mais atrasado do que o teu aluno, né? Você tem que mostrar para ele que você está ali também naquele campo, que você está ali naquela área, que você entende do que você está falando, né? Então, acompanha blogs, revistas, portais e notícias sobre o assunto. Não tenha medo do novo. Troque experiências com outros profissionais e descubra novas práticas, soluções e ferramentas que estão surgindo no dia a dia. Gente, aqui eu vou deixar para vocês um quadro sobre como inserir essas mudanças no plano de ensino. Eu acho que é bacana você analisar tópico por tópico, né? O que eu devo inserir no plano de ensino e como deve ser feito. Então, assim, interesse em ambientes virtuais. Tá aqui, ó, como é que eu devo desmistificar, né? Textos em formato digital. Como é que eu devo colocar isso para o meu aluno? Vejam que eu deixo como sugestões para vocês, inclusive questões de notícias de jornais, letras de músicas e tudo mais. Métodos colaborativos de produção de conteúdo, né? O que esse aluno pode fazer? Como é que eu coloco isso no meu plano de ensino? Ele pode talvez ser responsável por editar um blog, um vlog, né? Produzir um texto, um artigo, alguma coisa bacana, posso estar colocando isso lá. Apresentação em formatos multimídia, gente. Isso é fundamental, a gente tem que prender a atenção desse aluno por alguma forma, né?
seja, tipo, bacana ou não, essa mudança no plano de ensino, a sugestão são através de vídeos, filmes. O teu aluno está em casa, no sofá, assistindo novela da tarde. Não é bacana, talvez, você trabalhar alguma coisa referente a isso? Né? A apresentação em formatos multimídias é fundamental, o visual é fundamental. Diferentes formatos de avaliação, já falamos sobre isso, mas coloca no seu plano de ensino. Né? Faz uma diferença sobre isso. Aplicativos e softwares educacionais, tem muitos gratuitos, muito bacanas para você usar. Alguns aplicativos ou plataformas de auxílio que eu vou citar para vocês são os que eu gosto de utilizar, né? É questão de gosto, mas é bacana você saber. O Google tem vários e hoje em dia praticamente todo mundo tem conta no Google. Então o Google Classroom é um aplicativo que funciona como uma sala de aula em EAD. E é um serviço que pode ser usado pelas instituições de ensino e educadores durante esse período que estamos vivenciando e depois, além disso. Para isso, basta você adicionar os alunos ou compartilhar um código para que tenham acesso a essa turma. A gente vai deixar aqui, tipo, exatamente o endereço do Google para vocês baixarem, é o aplicativo, e é muito bacana para você passar para os seus alunos, detalhe, totalmente gratuito. E ele vai permitir que você disponibilize atividades e materiais em PDF, além de ser possível dar feedback para os seus estudantes. Os alunos poderão entregar os trabalhos por aplicativo, tirar dúvidas online e ainda organizar e consultar a agenda de suas aulas. Gente, isso é uma dica muito importante. Olhe, pensem na dificuldade e na questão de sustentabilidade em evitar tarefas que sejam escritas. É muito mais produtivo que seja tudo online, você tem tudo registradinho e tudo mais. E o Google Classroom é um aplicativo que eu super indico para você fazer isso. O Zoom, gente. Quem nunca usou o Zoom, né? O Zoom é um aplicativo disponível tanto para Android quanto para o iOS, que possibilita videoconferências, reuniões e aulas ao vivo. Eu sei que ele tem uma modalidade gratuita e uma modalidade paga. Na modalidade gratuita, se eu não me engano, são até 25 pessoas e aulas por 40 minutos. Mas é fantástico. Os professores por ali podem passar os conteúdos, tirar as dúvidas dos estudantes e nós também vamos deixar aqui registradinho para vocês o endereço para vocês se habilitarem. O que eu diria que é bacana do Zoom? Você controla inclusive a possibilidade de você fazer um seminário dentro disso e você pode estar ali olhando o seu aluno olho nos olhos. Isso é importantíssimo e o Zoom permite isso. Um outro aplicativo que eu gosto bastante é o Hangouts Meet, né? É um aplicativo que faz parte também da questão da educação da Google. E essa ferramenta vai facilitar o acesso de videochamadas e vídeos por áudio. O importante é ressaltar que alguns recursos só são disponíveis para clientes do Google, mas fica aqui a dica com relação ao endereço também para quem tiver interesse. O detalhe é que você não precisa ficar preso a apenas um aplicativo. Você pode variar nas aulas. Lembra quando a gente falou que um dos estímulos é você variar os aplicativos e tudo mais? Tá aí, né? Skype. Todo mundo usa Skype. É um dos mais conhecidos aplicativos de chamada de voz e vídeo. É uma ótima alternativa para educação à distância ou educação remota durante a quarentena, né? Esse usuário pode realizar chamadas de vídeos, áudios e chats de forma totalmente gratuita. Fica aqui o endereço também e fica a dica para você, professor. Temos também o GoConquer, né? É uma plataforma que cria uma melhor experiência de aprendizagem ativa, permitindo acesso a inovações digitais para professores, estudantes e profissionais. Disponibiliza materiais interessantes para trabalhar em salas, principalmente relacionados a uma ferramenta que você, professor, tem que aprender a utilizar, que são os mapas mentais, flashcards, quiz e slides. Então, se você preferir usar esses recursos prontos, na GoCon não vai faltar. Né? Essa ferramenta possui uma biblioteca com 9 milhões de materiais criados pelos seus membros e eles podem ser usados de forma totalmente gratuita. E sabe o que mais dá para fazer por lá, professor? Tipo, acompanhar o progresso de aprendizagem dos estudantes, analisando o resultado obtido com cada recurso. Não é bacana? Fica aqui o endereço
né? Para quem tiver interesse, material de primeira. Também tem a Escola Digital. Já viram sobre isso? É uma plataforma gratuita que busca oferecer a professores, gestores e redes de ensino mais de 30 mil recursos digitais de aprendizagem, né? Inclusive, na escola, o que é legal da escola digital é a fácil navegação e o principal é a questão dos games, né? Por que não você tornar a sua aula bacana a partir de um game? Super legal! Ó, a Trello. Também outra ferramenta bacana. Tá aqui o endereço para quem tiver acesso, né? Possível criar cards com tarefas, colocar prazos de entrega, fazer checklists e etapas do trabalho, anexar arquivos, colocar etiquetas de status na atividade. Quem não tá com saudade dos post-its aí? Na Trello é totalmente possível a gente fazer isso. E na plataforma você tem um board, né, só para suas atividades e outros para cada um de suas turmas. Neles você considerar, por exemplo, administrar trabalhos em grupo, gente. Super bacana. Lembra quando a gente falou para vocês não deixarem de estimular isso com os alunos? Tá aqui, ó, uma plataforma excelente, uma ferramenta excelente para vocês estarem utilizando, né? Ó, a Google. Google é outra coisa muito bacana. Fica aqui o endereço para quem quiser ter acesso, né? Então, sabe aqueles fluxogramas, aqueles gráficos bacanas, né? E diagramas que são usados para esquematizar informações? Tá aqui um excelente aplicativo para isso. Se você, professor, dá alguma disciplina, trabalha alguma disciplina que precisa disso, o Google é o canal, né? Existe o plano gratuito, existe o plano pago, né? Mas são esquemas visuais que podem ser feitos de maneira a contribuir com essa mudança desse olhar. Por que você, professor, não utiliza? Olha quantas a gente está passando aqui, né? Google Sala de Aula, Google Classroom, tranquilamente, né? Qualquer conta do Google tem. Permite gerenciar atividades, avaliações de conteúdos. É uma sala de aula virtual, né? Basta você ir lá, acessar, criar essa classe, adicionar os alunos por e-mail e elaborar as tarefas. Dá para anexar links, arquivos, gerar prazos para as atividades, enviar e receber trabalhos. O Sala de Aula é gratuito para as escolas, né? Ainda mais nesse tempo que está todo mundo se ajudando, né? E como todas as ferramentas do Google, atende a altos padrões de segurança para quem tem essa preocupação em que alguns outros já foram alvos com relação à segurança de dados e tudo mais. Esses podem ficar bem seguros. E aí, professores? Dá para mudar? Dá para mudar? Dá para fazer a mudança? Dá para se utilizar de ferramentas? Vejam que essas são algumas das quais eu enumerei, com as quais eu utilizo em sala de aula. Mas tem inúmeras, né? Tem inúmeras que você pode ver qual melhor você, professor, se adapta com relação ao sistema. Vamos lá?